Olá, pessoal! Nesta gravação, eu vou apresentar para vocês os resultados do survey do Stack Overflow sobre a carreira de desenvolvimento na área de tecnologia de informação. Este survey ocorreu em maio de 2021 e cerca de 80 mil desenvolvedores responderam ao survey, nos informando a maneira como que eles aprendem, que ferramentas que eles usam e, basicamente, que ferramentas eles desejam usar na sequência de suas carreiras. O survey é dividido em várias partes, conforme vocês podem ver aqui na parte direita do navegador web, e nós vamos dar uma passada por todas essas partes ao longo da gravação. De forma geral, as questões que foram requisitadas dentro do survey traçam um panorama da área de desenvolvimento ao redor do mundo, em diversas áreas de desenvolvimento de software. Não apenas programação web, como também programação desktop, programação para dispositivos móveis, até carreiras mais voltadas a questões de ciência de dados, DevOps, Site Reliability, dentre outras. Então, de maneira geral, conforme vocês podem ver, quase 60% das pessoas que responderam o survey aprendem como codificar a partir de recursos online. Pessoas mais novas tendem a aprender a partir de cursos online, de fóruns e de outros recursos também disponíveis online. Já pessoas de idades mais avançadas, de outra forma, aprendem através de meios mais tradicionais, como, por exemplo, ensinos em escolas e a partir de livros. Conforme vocês podem ver também, a AWS mantém a liderança como sendo a plataforma para cloud mais usada no mundo. Mas os resultados do ano de 2021 indicam que o Google Cloud e o Microsoft Azure tiveram ganho substancial quando comparado ao ano passado. Se vocês olharem também, vocês vão perceber que no ano de 2021, o React.js superou jQuery como o framework web mais usado. E já o framework Svelte apareceu nos resultados de 2021 como sendo o framework queridinho dos desenvolvedores web. Da mesma forma, o React.js é o framework mais desejado por 1 em cada 4 desenvolvedores. Com relação às tecnologias que pagam os maiores salários, Perl moveu de sendo a linguagem com mais alto salário em 2020 para a quinta colocação como salário mais alto sendo pago. Desenvolvedores Clojure possuem a mediana de maior salário, cerca de 14 mil dólares anuais a mais que o segundo colocado, que é o F Sharp. Com relação ao emprego, 81% dos desenvolvedores profissionais trabalham full-time. O percentual de profissionais desenvolvedores que trabalham de forma independente, por si só, freelancers, aumentou de 9,5% em 2020 para 11,2% em 2021. Esses são os resultados mais gerais que foram extraídos a partir do resultado do survey. Vamos entrar então em cada uma das áreas, conforme vocês podem ver aqui à direita nesse menu, o perfil de desenvolvedor, tecnologia, trabalho, comunidade e a metodologia que foi utilizada para a confecção desse survey. Começando então pelo perfil de desenvolvedor, que é basicamente dividido em 5 partes, conforme vocês podem ver. Começando na primeira parte, observe que o Stack Overflow serve como uma comunidade global, internacional, no sentido que o survey recebeu respostas de desenvolvedores de praticamente todos os países do globo. Falando ainda em questões geográficas, observe que os Estados Unidos e a Índia continuam a fornecer um maior volume de respostas ao survey, seguido pela Alemanha e pelo Reino Unido. Se nós olharmos aqui no gráfico, vocês podem ver os 10 principais países estão listados, liderado pelos Estados Unidos, na sequência pela Índia, e observe que de 49.116 respostas, 2,7% das respostas vieram de desenvolvedores brasileiros.
E quando vocês estiverem navegando pelo site do Survey, vocês vão observar na parte superior que algumas perguntas possuem mais de um tipo de categoria. Aqui, por exemplo, nós temos os 10 principais países, mas se vocês clicarem aqui, vocês podem ver os resultados por todos os países, ou se quiserem filtrar na categoria apenas Estados Unidos, vocês têm também uma visão geográfica de onde vieram as respostas, grande parte das respostas dos desenvolvedores. Com relação à experiência, os executivos sêniores e os gerentes tendem a ter mais anos de experiência de código, enquanto que aquelas pessoas que trabalham na área de data science e machine learning tendem a ter, em média, menos experiência em anos de codificação do que outras pessoas. Na medida que eu for passando, observe que a pergunta que foi feita fica nessa parte inferior de determinada seção. Por exemplo, nessa seção, a pergunta feita foi: em qual idade você escreveu sua primeira linha de código ou programa? Observe que a grande maioria são de pessoas que começaram a programar as suas primeiras linhas de código entre 11 e 17 anos. Com relação ao aprendizado de como programar, observe que não é surpresa que quase 60% das pessoas que responderam o survey aprenderam a programar a partir de recursos online. Conforme já dito, as pessoas mais jovens normalmente aprendem a partir de cursos online, de fóruns ou outros recursos online. Já pessoas com idades mais avançadas, por outro lado, normalmente aprendem a partir de meios mais tradicionais, como por exemplo livros. A pergunta para esta parte do survey foi: como você aprendeu a codificar? Então observe aqui pelos resultados que 59,53% das pessoas aprenderam a programar a partir de recursos online, como blogs, vídeos e outras formas. 53,59% aprendem em escolas, universidades, 51,53% a partir de livros ou meios físicos. Na sequência, nós temos uma pergunta associada com experiência, basicamente com anos, experiência em anos de codificação. A pergunta é: incluindo qualquer educação, quantos anos você vem codificando no total? Observe que a maioria das pessoas responderam, 29,91%, que eles estão programando entre 5 a 9 anos de experiência com programação. Observe que isso a partir de todas as pessoas que responderam o survey, que são 81.641 respostas. Mas se vocês quiserem ter uma média por países, vocês podem clicar basicamente nesta aba aqui, que vocês vão perceber. Observe que no nosso caso, no Brasil, em média, as pessoas responderam que estão programando há cerca de 11 anos e meio de experiência. Nós temos também uma pergunta no survey sobre a experiência de codificação em anos de maneira profissional, ou em outras palavras, descontando anos de experiência durante universidade ou algumas outras escolas de desenvolvimento. Então a pergunta é: não incluindo educação, quantos anos você codificou profissionalmente como parte do seu trabalho? E observe que nesse caso, quando a pergunta está focada no ambiente profissional, 31,26% das pessoas que responderam o survey indicaram que têm de 1 a 4 anos de experiência codificando. Se nós fizermos um corte de experiência pelo tipo de desenvolvedor, nós vamos ter alguns outros resultados. Como se era de esperado, pessoas que estão no níveis em papéis mais altos, sêniores, têm mais anos de codificação, de experiência codificando. Os resultados indicam que cientistas de dados e especialistas em machine learning têm menos experiência, com menos anos
quando comparado, inclusive, com pesquisadores acadêmicos. Deixa eu conferir a pergunta. Excluindo educação, quantos anos você codificou profissionalmente como parte do seu trabalho? Então, conforme vocês podem ver, pessoas de nível executivo têm em média 15,82 anos de experiência. Gerentes de engenharia, 13,82 anos. Pessoas que trabalham com administração de banco de dados, 12,23 anos. E vocês podem ver que nós temos vários papéis da área de tecnologia de informação. Pessoas no papel de DevOps, por exemplo, normalmente têm 11,26 anos de experiência. Desenvolvedores para dispositivos móveis, 9 anos de experiência. Desenvolvedores front-end, também 9 anos de experiência. E assim sucessivamente. Com relação aos papéis dos desenvolvedores, observe que as pessoas que se autodeclaram como Full Stack Developers, ou seja, pessoas que trabalham tanto com front-end e back-end development, elas teoricamente aparecem mais nos resultados da pesquisa. Em contrapartida, o papel de designer caiu bastante quando comparado com 2020. Inclusive, a posição foi trocada com os administradores de sistema. Então, vamos falar um pouco sobre o tipo de desenvolvedor. A pergunta para essa questão, para esta área, é: quais das seguintes descrevem o seu emprego atual? Observe que as pessoas que responderam poderiam indicar mais de um papel, por isso quais. Conforme vocês podem ver, dos 66.484 desenvolvedores que responderam, 49% se autodeclaram desenvolvedores full stack, 43% desenvolvedores back-end, 27% desenvolvedores front-end, 16% desenvolvedores desktop ou desenvolvedores de aplicações corporativas, 14% desenvolvedores para dispositivos móveis, e para baixo nós podemos ver diversas outras áreas de atuação na área de tecnologia da informação, como por exemplo especialistas em DevOps, administradores de sistema, DBAs e diversas outras profissões. Continuando, ainda na área de perfil de desenvolvedores, vamos falar um pouco sobre educação. Qual das seguintes melhor descreve o mais alto nível de educação formal que você completou? Então, observe que a grande maioria das pessoas, 42,37%, possui um nível universitário. 20,99% possui um título de mestre. Apenas 3% das pessoas no mercado desenvolvedores possuem título de doutor. Mas de qualquer forma, dá para termos uma ideia que, embora aqui no Brasil, por exemplo, a profissão não seja regulamentada, ou seja, você não precisa de um diploma para trabalhar como desenvolvedor, mesmo assim nós podemos ver que um título acadêmico normalmente é um caminho a ser trilhado pelos desenvolvedores da área de TI. Vamos falar um pouco de questões associadas, por exemplo, à idade dos desenvolvedores que responderam o survey. 39,52% das pessoas, das 82.407 respostas, indicam que têm de 25 a 34 anos de idade. Em segundo lugar, conforme vocês podem ver, 25,47% indicam que têm de 18 a 24 anos. O que nos permite concluir que é uma profissão com pessoas de faixa etária baixa, ou seja, normalmente jovens no mercado de trabalho. Se nós somarmos, nós teremos basicamente 65% estão entre 18 e 34 anos. Com relação a gênero, observe que uma ampla maioria
das pessoas que responderam são homens, 91,67%. Apenas 5,31% das pessoas são mulheres na área de desenvolvimento em tecnologia da informação. Apenas 1% das pessoas indicaram que são transgênero. Conforme vocês podem ver, a partir da pergunta, você se identifica como sendo transgênero? Com relação à orientação sexual, a pergunta é: qual ou quais das seguintes ou seguintes descreve você? 84,52% dos 73.366 desenvolvedores que responderam esta pergunta declararam ser heterossexual. Algumas pessoas, 6,52%, preferiram não responder. 2,39% se autodeclaram gays ou lésbicas. Com relação à raça e etnia, foi feita a seguinte pergunta: qual ou quais dos seguintes descreve você? 58,43% se autodeclaram pessoas brancas ou descendentes de europeus. 7,01% são hispânicos ou latinos. Com relação a algum grau de deficiência, observe que 2.960 pessoas possuem alguma diferença física quando comparado com outras pessoas. Dessas, a maioria se autodeclaram como sendo cegas ou tendo dificuldade de visão, 1,6%. Algumas pessoas se declaram com dificuldade de audição. Com relação à saúde mental, cerca de 16 mil pessoas responderam, indicando que quase 10% delas lidam com algum tipo de ansiedade. Então, 9,53% possuem algum tipo de problema de ansiedade, 8,94% se autodeclaram com algum problema emocional ou de humor, 3,7% se declaram autistas. Vamos entrar agora na parte sobre tecnologia no survey, que também é dividido em 5 partes. Com relação à tecnologia, de maneira geral, Python passou a SQL se tornando a terceira tecnologia mais popular, e Node.js moveu para a posição número 6. Quebrando um pouco estas áreas, falando especificamente de programação, script e linguagens de marcação, observe que JavaScript completa o 9º ano em sequência como a linguagem de programação mais usada. Para a maioria dos desenvolvedores, quando falamos programação, estamos falando de programação web. Python trocou de lugares com SQL e se tornou a terceira linguagem mais popular. Então observe que eu posso categorizar todas as respostas ou apenas por profissionais que se identificaram como profissionais. Então, das 83.052 respostas, 64,96% indicam que JavaScript, conforme você pode ver aqui, é a linguagem que foi usada de maneira mais extensiva durante o ano de 2021. Voltando aqui, HTML foi a linguagem mais usada por 56% das pessoas que responderam, Python 48%, Java 35%, Node.js 33,91%, e conforme vocês podem ver, nós temos uma ampla diversidade de linguagens de programação sendo usadas por desenvolvedores do mundo todo. Com relação a banco de dados, a pergunta feita foi: qual ambiente de banco de dados você usou de maneira extensiva no último ano? Se olharmos
esta pergunta, observe que 50% das pessoas indicam que MySQL é o SGBD mais utilizado. 40,42% trabalham com PostgreSQL. 32,18% com SQLite. MongoDB aparece com 27,7%. Então, observe que entre os DBAs existem pessoas que trabalham com bancos de dados relacionais tradicionais, mas existe também já diversos profissionais trabalhando com NoSQL databases. Com relação a plataformas para desenvolvimento nas nuvens, quais plataformas de nuvens você usou de maneira extensiva no último ano? A AWS, que é a plataforma da Amazon, possui 54,22% da preferência dos desenvolvedores, dos 62.061 desenvolvedores que responderam o survey. Google Cloud Platform e Microsoft Azure possuem, respectivamente, 31% e 30,77% de profissionais que responderam que utilizam essas plataformas. Observe que o Heroku tem 24% e o DigitalOcean 17,67%. Com relação a frameworks web, observe que no survey de 2021, React.js ultrapassou o jQuery como framework web mais usado. Então, observando os resultados aqui a partir deste gráfico, repare que dos desenvolvedores que responderam o survey, 40,14% utilizam React.js, 34,42% jQuery, 23,82% Express, 22% Angular e assim sucessivamente. A pergunta para esta parte do survey foi: qual framework web e bibliotecas você utilizou de maneira extensiva no último ano? Com relação a outras bibliotecas e frameworks, observe que o framework .NET teve a maior aprovação dentro dessa categoria de outras tecnologias. Embora várias bibliotecas para Python associadas com Data Science também tiveram altas respostas com relação ao número de pessoas que utilizaram essas bibliotecas no último ano. Então, das 59 mil ou aproximadamente 60 mil respostas para esta pergunta sobre qual framework ou biblioteca foi usada extensivamente no último ano, 34,2% indicaram o .NET, Panda 28,12%, Flutter 13%, Apache Spark 5,83%, Hadoop 4,43%. Com relação a outras ferramentas, observe que 90%, cerca de 90% das pessoas que responderam o survey usam Git como sistema de controle de versão distribuído, sugerindo que Git é uma ferramenta indispensável a qualquer desenvolvedor. Mas observe também que 48,85% dos desenvolvedores que responderam o survey indicam que usaram extensivamente no último ano Docker. Com relação a IDEs, observe que o Visual Studio Code é disparado o ambiente de desenvolvimento mais utilizado, por 71,06% dos desenvolvedores que responderam o survey. O IntelliJ, por exemplo, tem 28,74% da preferência dos desenvolvedores. O Eclipse, 15,87%. PHP Storm, 7,47%. Com relação ao sistema operacional, observe que a pergunta foi: qual é o principal sistema operacional que você trabalha? 45,33% indicaram que o Windows é o principal sistema operacional utilizado. 25% indicaram que usam ou alguma distribuição Linux ou macOS. Com relação ainda à tecnologia, a segunda categoria é: quais são as tecnologias mais adoradas, as mais temidas e as mais desejadas? Observe que a tecnologia Rust ela reina de maneira suprema como a mais adorada tecnologia.
Python e TypeScript são as linguagens que os desenvolvedores querem trabalhar ou já estão trabalhando. Então, conforme vocês podem ver aqui pelo gráfico, que compara na parte azul a tecnologia mais adorada e na parte roxa a mais temida. Por exemplo, Rust é a tecnologia mais adorada por 87% das pessoas que responderam o survey. Mas, ao mesmo tempo, Rust é a tecnologia mais temida, considerada mais difícil, por 13,02% das pessoas que responderam o survey. Pegando algumas outras linguagens aqui, observe que TypeScript é a linguagem mais adorada por 72,73% das pessoas e, ao mesmo tempo, considerada a mais complexa, a mais indesejável, por 27,27% das pessoas. É muito comum nas universidades nós trabalharmos com a linguagem Java. Observe que a linguagem Java ela é a linguagem mais adorada por 47,15% das pessoas que responderam o survey. Mas ela é uma das linguagens mais temidas. 52,85% das pessoas indicam que Java é uma linguagem difícil e, consequentemente, uma das linguagens mais temidas pelos desenvolvedores. Então, observe que nessa resposta, nessa parte do survey, nós temos as linguagens mais amadas, mais adoradas, as mais temidas e as mais desejadas. Com relação às mais desejadas, repare que Python é uma das linguagens que as pessoas mais desejam aprender na sequência em suas carreiras. Java, por exemplo, apenas 6% das pessoas indicaram uma vontade de aprender a linguagem Java na sequência em suas carreiras. TypeScript, 15,29% das pessoas indicaram interesse, desejo em aprender a linguagem na sequência de suas carreiras. Com relação a banco de dados, as mesmas perguntas. Um comparativo entre os bancos de dados mais adorados, os mais temidos e os mais desejados. Repare que o Redis é o banco de dados no SQL Database mais amado pelos desenvolvedores, 70,71%. Alguns bancos de dados mais tradicionais, como por exemplo MySQL, continuam com alta preferência pelos desenvolvedores. 51% amam trabalhar com MySQL. Entretanto, 48,65% de certa forma se sentem amedrontados com o uso de MySQL. Mais uma vez, com relação a plataformas nas nuvens, observe que a AWS é a plataforma nas nuvens mais amada, adorada pelos desenvolvedores. Quase 67% das pessoas, que corresponde a 19 mil respostas mais ou menos. Observe também que o Heroku, embora também tenha um alto índice, 48,17%, possui 51,83% de percepção de que é um ambiente mais difícil de se trabalhar, mais temido. Com relação a frameworks web, observe que o framework Svelte obteve 72% praticamente de preferência como framework web mais amado pelos desenvolvedores web. Já alguns outros frameworks, inclusive tradicionais, como por exemplo jQuery, têm caído ano a ano. Observe que o jQuery, 65% indica o framework como sendo um framework temido. Frameworks famosos também para o mundo Java, como por exemplo Spring, possuem ampla aceitação. Pessoas que utilizam o Spring normalmente gostam muito, cerca de 60%. Com relação ao desejo de framework a ser aprendido, observe que o React.js é, teoricamente disparado, o framework mais desejado no sentido de ser aprendido pelos desenvolvedores na sequência de suas carreiras. Alguns outros frameworks, como Flask, por exemplo, Express e Angular, possuem uma porcentagem menor de desejo pelos desenvolvedores com relação ao aprendizado. Mas observe, uma porcentagem menor quando comparado a React, mas comparado com outros frameworks web,
podemos dizer ainda que esses frameworks ainda estão muito presentes e desejados no mercado. Com relação a outros frameworks e bibliotecas, nós podemos também chegar a algumas conclusões. Repare que o .NET ele é o framework mais amado por 72% das pessoas que responderam o survey. Na sequência vem o Flutter, com 68,17%. E podemos ver inclusive várias bibliotecas e frameworks para data science baseado em Python aparecendo nos resultados como os frameworks mais desejados. E com relação aos frameworks mais temidos, nós temos, por exemplo, o .NET Framework e o Hadoop. Com relação a outras ferramentas, vamos falar também, mais uma vez, sobre o Git, que, conforme já vimos, é a ferramenta com maior uso por grande parte dos desenvolvedores e também é a mais adorada. Quase 85% das pessoas que responderam amam trabalhar com Git. Da mesma forma, quase 77% das pessoas amam trabalhar com Docker. Por outro lado, framework, por exemplo, Xamarin, é considerado intimidador por cerca de 57% das pessoas que responderam o survey. Não é meu intuito passar por todas as categorias, todas as perguntas, mas vocês que estão acompanhando podem analisar com mais calma cada uma das possibilidades. Com relação à aba de desejável, repare que das pessoas que responderam o survey, cerca de 30% das pessoas pretendem aprender Docker e outros 30% pretendem aprender Git, enquanto 22% desejam aprender Kubernetes. Com relação ainda a ambientes de desenvolvimento, observe que nós temos alguns resultados interessantes. Por exemplo, o Visual Studio Code, por quase 80% das pessoas, é o IDE, o editor de código mais amado. Em contrapartida, se nós pegarmos, o NetBeans é considerado por 77% das pessoas que responderam como o IDE mais intimidador. O Eclipse por 69,42% das pessoas. Ainda na área de tecnologia, existe uma seção sobre tecnologias que os desenvolvedores trabalharam versus tecnologias que eles querem trabalhar, pretendem trabalhar. Então, vocês que estiverem navegando pelo site, observe que você pode ter uma associação entre tecnologias. Por exemplo, se você passar o mouse sobre JavaScript, você consegue ver JavaScript em relação às outras tecnologias. Se você pegar uma dessas linhas, você consegue ver mais detalhes. Por exemplo, na hora que eu colocar aqui, observe que eu tenho uma relação entre desenvolvedores que trabalham com JavaScript, mas que querem trabalhar com outra linguagem ou vice-versa. Aqui, por exemplo, 27.658 pessoas que trabalharam com HTML e CSS querem trabalhar com JavaScript. Pegando, por exemplo, em Java, 12.995 pessoas que trabalharam com Java pretendem trabalhar com Python. Vou deixar como exercício para vocês poderem fazer uma análise mais detalhada dessas tendências que foram identificadas pelo survey do Stack Overflow. De maneira similar, podemos comparar sistemas de banco de dados. Por exemplo, 9.000 pessoas que trabalharam com MySQL querem trabalhar com Redis. 6.090 pessoas que trabalharam com SQL Server querem trabalhar com PostgreSQL. Com relação às plataformas, alguns resultados também são interessantes. 8.586 pessoas que trabalharam com a AWS querem trabalhar com Google Cloud. 6.212 pessoas que trabalharam com Heroku responderam que querem continuar trabalhando com Heroku. 4.260 pessoas que trabalharam com Heroku indicaram que pretendem trabalhar com Google Cloud Platform. Também com relação a frameworks web, alguns resultados interessantes. Observe que as pessoas que trabalham com Spring pretendem continuar trabalhando com Spring,
O mesmo para as pessoas que trabalham com Flask. 5.193 pessoas que trabalharam com o framework web MVC para Python, chamado Flask, pretendem continuar trabalhando com Flex. Mas se nós pegarmos a relação entre React.js e Express, 8.823 pessoas que trabalharam com Express desejam trabalhar com React.js. Já na seção de outros frameworks e bibliotecas, podemos ter também alguns resultados interessantes. Por exemplo, 2.231 pessoas que trabalharam com .NET Core ou .NET versão 5 querem trabalhar com Flutter. Pegando algumas outras possibilidades, nós temos aqui que 1.117 pessoas que trabalharam com Apache Spark querem trabalhar com NumPy. Com relação a outras ferramentas, podemos observar que 6.408 pessoas que trabalharam com Docker pretendem trabalhar com Terraform. 20.000 pessoas que trabalharam com Git desejam trabalhar com Kubernetes. Com relação a IDEs, ou ambiente de desenvolvimento, vamos tentar achar algumas relações. 7.772 pessoas que trabalharam com Eclipse querem trabalhar com Visual Studio Code. 14.850 pessoas que trabalharam com editores mais simples, por exemplo, Notepad, gostariam de trabalhar com Visual Studio Code. 13.000 pessoas que trabalharam com IntelliJ querem trabalhar com Visual Studio Code. 5.319 pessoas que trabalharam com IntelliJ querem também trabalhar com PyCharm. Com relação a aprendizado e resolução de problemas, como que as pessoas, uma vez deparado com algum problema, que se deparam com algum problema, como que elas solucionam? Ou em outras palavras, o que um desenvolvedor faz quando ele se depara com um problema? Quase 90% das pessoas usam o Google. 80% das pessoas visitam o site do Stack Overflow. 44% mais ou menos das pessoas assistem tutoriais ou vídeos na internet. Algumas pessoas apenas saem para caminhar ou fazer alguma outra atividade física, cerca de 37%. Algumas pessoas entram em pânico, 12%, e algumas pessoas preferem brincar com videogame, jogar jogos, antes de voltar a tentar resolver aquele problema que se deparou. O que é muito comum, né, pessoal? Às vezes você está com um determinado problema, você não consegue resolver, muitas vezes é porque você está cansado, está estressado, e às vezes uma caminhada, um descanso, faz com que, de certa forma, você consiga, quando retornar, resolver aquele problema de forma mais rápida. Com relação a dinheiro, quais são as tecnologias que mais pagam no mercado? Observe que nós temos aqui várias seções que vocês podem, inclusive, analisar. Por exemplo, com relação a frameworks web, repare que os maiores salários são para as pessoas que trabalham com Ruby on Rails. Em média, $77.556 anuais de salário. Se nós pegarmos a seção, por exemplo, de linguagem de programação, de script ou de marcação, repare que em 2021 Clojure era a linguagem que mais pagava, cerca de $95.000 anuais. Nós temos para várias linguagens, conforme você pode ver. Ruby, $80.000, Lisp, $75.000, Julia, $65.000, Python, $59.000, C++, $54.000, Java, $51.000, PHP, $38.000 e Dart, $32.000. Lembrando que isso é uma mediana anual do salário. Entramos agora na parte do survey sobre trabalho, que é dividido em 3 partes, sobre emprego, informação da companhia e também sobre salário. Então, começando aqui, sobre com o status sim, que as pessoas se declaram de trabalho com relação à carga horária. Observe que quase 65% das pessoas se declaram empregados full-time, trabalham 40 horas por semana. Algumas pessoas se declaram apenas estudante full-time, ou seja, não são profissionais, são estudantes, 14,14%. Quase 10% das pessoas são freelancers, trabalham por si só, prestam serviço, não necessariamente com vínculo empregatício.
2,95% das pessoas indicaram que trabalham em regime parcial. Se nós pegarmos por países, observe que nós temos, por exemplo, no Reino Unido, 71% das pessoas indicam que trabalham full-time. Apenas 1,81% das pessoas trabalham em período parcial. Se formos para os Estados Unidos, observe que os valores são similares. 73,46% das pessoas que responderam o survey indicaram que são desenvolvedores full-time. Mas freelancers ou pessoas que trabalham por si só contabilizam cerca de 6,40% das pessoas que responderam o survey. Com relação ao tamanho das empresas em que os desenvolvedores trabalham, observe que, grande maioria, cerca de 40%, trabalham em empresas que vão de 20 a 500 empregados. Fazendo um corte maior, empresas de 20 a 100 empregados correspondem a cerca de 21,3% das pessoas que responderam o survey. Apenas 6,16% das pessoas, desenvolvedores, trabalham em empresas que têm entre 500 e 1.000 empregados. Mais uma vez falando sobre salário. E observe aqui que vocês vão ver uma discrepância muito grande em salários nos Estados Unidos e salários em outros países no mundo. Então vocês podem ter a média de salário, a mediana de salário nos Estados Unidos, ou pegando uma mediana global, incluindo diversos países. Pegando, por exemplo, os Estados Unidos, as pessoas que mais recebem são as pessoas que estão em nível sênior. Recebem, em média, $177 mil por ano. Gerentes de engenharia, engenheiros de confiabilidade de site e especialistas em DevOps vêm na sequência como os maiores salários nos Estados Unidos. Um especialista em DevOps, por exemplo, recebe em média $135 mil anuais nos Estados Unidos. Um desenvolvedor back-end, $133 mil. Um desenvolvedor de jogos, $128 mil. Desenvolvedor full stack, $120 mil. DBA, $115 mil. É o mesmo salário médio de um desenvolvedor front-end. Profissionais da área de educação, $115 mil. Analistas de negócio ou analistas de dados, $102 mil. Pesquisadores acadêmicos, em média, $100 mil. O survey traz para a gente também uma relação entre salário e experiência por tipo de desenvolvedores. Então, nesse gráfico nós temos anos de experiência no eixo X, salários no eixo Y e os tipos de desenvolvedores na interseção. Repare que os gerentes possuem, em média, os maiores salários e também possuem mais anos de experiência. Observe, por exemplo, que um profissional DevOps obtém em média $71 mil de salário e tem em média 11 anos de experiência. Desenvolvedores para dispositivos móveis possuem salários menores, mas também indicam que têm menos tempo de experiência. Qual é o salário e experiência se você for separar por linguagem? Observe que o Clojure é a linguagem que mais paga atualmente. Em média, $93 mil anuais. E as pessoas que trabalham com Clojure normalmente têm 13 anos de experiência profissional em desenvolvimento de software. Podemos observar que PHP é uma das linguagens que menos paga no mercado. Em média, $41 mil anuais. Mesmo embora profissionais da área que trabalham com PHP tenham também mais de 10 anos de experiência. Nessa outra parte do survey, com relação à comunidade, mais especificamente respostas atreladas ao uso do Stack Overflow. Para essa parte, qual dos seguintes sites do Stack Overflow você visitou? Observe que praticamente todos os desenvolvedores visitam o site do Stack Overflow quando se deparam com algum problema. Uma parcela um pouco menor visita o outro site associado com o Stack Overflow, que é o Stack Exchange.
Na sequência, foi feita a pergunta: com que frequência você visita o site do Stack Overflow? Repare que 23,76% indicaram que visitam o site várias vezes por dia, 30% quase que diariamente e 27% poucas vezes por semana. Das pessoas que responderam o survey, quantos possuem uma conta no Stack Overflow? 82,17% criaram uma conta no Stack Overflow. 12% responderam que não possuem uma conta no Stack Overflow. E com relação à participação no Stack Overflow? Participação indica ou que você fez alguma pergunta para alguma dúvida sua no Stack Overflow, ou respondeu uma dúvida de terceiro, ou questões associadas, como por exemplo comentários em respostas presentes no Stack Overflow. Observe que os resultados indicam que a maior parte, 45,56% das pessoas que responderam, participam menos que uma vez por mês respondendo ou perguntando algo no Stack Overflow. Os desenvolvedores se consideram parte da comunidade da Stack Overflow? De certa forma, 28% das pessoas indicam que sim, 25% não, 20,75% são neutras com relação a essa questão. Outra pergunta feita foi: você é um membro de alguma outra comunidade de desenvolvedores online? 64% indicaram que não, enquanto 35% indicam que sim. Com relação então a outras comunidades, quais são elas? Observe que além do Stack Overflow, existem outras comunidades online que desenvolvedores normalmente trocam informações, como por exemplo Discord, GitHub, Slack, Facebook, dentre outros. Nessa parte final do survey, é apresentado qual foi a metodologia utilizada para a confecção do survey. Observe que esse relatório é baseado no survey com 83.439 pessoas, desenvolvedores de software, que responderam. E esses desenvolvedores vêm de 181 países ao redor do mundo. Este foi o número de respostas consideradas qualificadas para poder fazer análises estatísticas. Observe que algumas das respostas foram descartadas, porque elas foram submetidas, mas o tempo que as pessoas demoraram para responder foi muito curto, indicando assim que talvez a qualidade daquela resposta não fosse adequada para uma análise estatística. Por exemplo, 172 respostas foram descartadas da análise, porque as pessoas que responderam gastaram menos de 3 minutos para responder as perguntas. Em média, as pessoas que responderam todas as perguntas ficaram 10,21 minutos respondendo. Observe também que, por questões de sanções políticas, vários países, respostas de alguns países não foram incluídos, como por exemplo Crimeia, Cuba, Irã, Coreia do Norte e Síria. Outra parte interessante é que muitas questões apenas eram exibidas para as pessoas que estavam respondendo o survey caso elas tivessem respondido perguntas anteriores. Com relação a questões de salário, como a maioria dos surveys, essa foi uma pergunta opcional. Mesmo assim, cerca de 46.844 pessoas forneceram dados com relação a salário. Observe que os 2% maiores salários aproximadamente dentro e fora dos Estados Unidos foram ajustados e substituídos por valores em um determinado limite. Embora esses valores de limite de salários sejam diferentes quando comparamos os Estados Unidos aos outros países do mundo. Com relação a feedback, foi solicitado para os respondentes o que eles acharam sobre o tamanho do survey. Observe que 78,95% acharam o número de questões adequados.
16% acharam muito longos e 5,03% acharam poucas perguntas dentro do survey. Com relação ao grau de dificuldade, 76,98% das pessoas indicaram que foi fácil responder o questionário. 22% indicaram que não foi nem fácil nem difícil. Quem participou do survey? 69,7% indicaram que são desenvolvedores por profissão. 14% estudantes. 7,88% das pessoas que responderam não são desenvolvedores como principal profissão, mas escrevem código de vez em quando como parte do trabalho. 5,91% codificam como hobby. Com relação ao país onde as pessoas moram, 18% das pessoas moram nos Estados Unidos, que responderam o survey. 12% na Índia, 2,7% no Brasil. O survey do Stack Overflow é um survey anual que traça um panorama da área de tecnologia de informação ao redor do mundo. Como exercício, eu vou deixar para vocês uma análise mais detalhada dos resultados do survey. E observe que o survey normalmente é conduzido nos meses de maio e junho. Assim, o survey de 2022 é bem possível que os resultados apareçam no segundo semestre de 2022. Um abraço e espero que vocês tenham gostado.